E nesse vídeo nós vamos trazer um conceito bem interessante no JavaScript. Afinal, entender como lidar com a ausência de um valor é algo essencial em qualquer linguagem de programação. Hoje falaremos sobre null e undefined. Então, vem comigo e bora codar. Pera! Antes de começarmos, que tal você se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade e, é claro, dar aquele like para nos fortalecer. Então, já se inscreveu? Já fez tudo isso? Então agora sim, vem comigo e bora codar. Muito bem, pessoal, já com o VS Code aqui aberto, nós vamos criar um novo arquivo que, no meu caso, eu vou chamar de ausência valor.js. Mas vocês sintam-se à vontade para criar um arquivo com o nome que vocês quiserem, ok? Bom, como eu mencionei anteriormente, hoje nós vamos falar sobre undefined e também sobre null. Então, como que nós podemos trazer esses conceitos aqui? Eu vou criar uma variável chamada text, só que diferentemente das aulas anteriores, eu não vou estar atribuindo nenhum valor a essa variável. Eu simplesmente vou instanciá-la dessa maneira como eu fiz. E é claro, vou colocar o meu console log nela aqui, para que eu possa ver qual é o valor que está sendo atribuído a essa variável, o que isso vai nos retornar, ok? Então, rodando aqui node e o nome do arquivo, o que eu tenho como retorno? Eu tenho um retorno undefined, isto é, indefinido. Por quê? Nós criamos uma variável, mas em momento algum nós atribuímos um valor a ela. Ou seja, se você tentar dar um log em uma variável que sequer foi definido um valor, ou tentar de uma outra forma acessar o valor daquela variável e ela não possuir aquele valor, ele obviamente vai retornar undefined, vai retornar indefinido, porque aquele valor, ele, olha só, não foi definido. Então, beleza, só que nós podemos mudar isso, tá? Eu poderia vir aqui e dizer que a minha variável text vai receber um texto qualquer. E se eu rodar o meu terminal novamente, olha só, agora sim eu tenho o valor da minha variável aparecendo aqui no meu console. Ou seja, nós não precisamos especificamente atribuir o valor dessa variável no momento da instanciação, tá? Nós podemos criar uma variável e após a tramitação de alguns dados, a análise de alguns dados, o processamento desses dados, atribuir o valor a essa variável que inicialmente não teve um valor definido, mas apenas a sua instanciação. Eu vou apagar esse exemplo aqui, porque eu quero criar uma outra variável que, na verdade, vai ser um objeto. Eu sei que nós nunca falamos sobre objetos aqui nas nossas aulas, mas nós teremos uma aula específica a respeito disso. Mas agora eu quero trazer isso para que vocês possam entender melhor o conceito de undefined, ok? Bom, então a princípio eu vou criar uma variável comum aqui, eu vou chamar ela de obj, poderia ser objeto, poderia ser qualquer um outro nome, ok? Mas eu vou chamar de obj. Eu vou atribuir a ela um objeto que, para esse caso, eu vou utilizar a anotação de chaves, ou seja, eu vou colocar uma chaves aqui e aí ele já vai fechar aqui automaticamente para mim. Opa, dessa maneira não, né? Assim. Então, agora nós já temos criado aqui um objeto, só que nesse momento ele é um objeto vazio. E eu não quero que ele seja um objeto vazio, eu quero atribuir propriedades e valores para esse objeto. A primeira propriedade que eu vou criar aqui é uma propriedade chamada nome e vou atribuir um valor a essa propriedade. Só que, diferentemente da atribuição de um valor para uma variável que utiliza o operador de igualdade, que no caso é o operador de atribuição, aqui para a propriedade é um pouco diferente. Nós colocamos o nome da propriedade que nós queremos, colocamos dois pontos e aí sim nós podemos atribuir um valor a essa propriedade, ok? Nesse caso, eu vou chamar de Júnior. Logo abaixo eu vou criar uma outra propriedade para que eu possa fazer isso, eu tenho que colocar a vírgula que vai separar as minhas duas expressões, as minhas duas propriedades ali, para não dar nenhum problema de sintaxe, ok? Então, coloquei a vírgula, na linha abaixo aqui eu vou colocar sobrenome. Dois pontos novamente, e atribuir um valor a essa propriedade que eu vou chamar de Oliveira.
Perfeito, nós já temos criado aqui um objeto que contém duas propriedades e seus respectivos valores. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um log nesse meu nesse meu objeto que eu criei, e olha só, no meu terminal, ele retorna para mim toda a estrutura daquele meu objeto, desde a sintaxe de abertura e fechamento e as propriedades e valores que estão dentro desse objeto, ok? Só que digamos que eu não queira trazer tudo isso, digamos que eu queira acessar somente o valor da propriedade nome. Como eu faço isso? Muito simples. Eu tenho aqui o meu obj, logo após eu vou colocar um ponto e olha só, ele já me dá todas as propriedades que existem ali dentro daquele objeto. E aqui eu posso acessar da seguinte maneira: obj.nome da propriedade que eu quero acessar e retornar o valor, ok? Vou salvar, limpar meu terminal para que não haja confusão para vocês, rodar o meu arquivo novamente e olha só, ele traz para mim o valor júnior. Por quê? Porque é o valor que está sendo atribuído a essa propriedade deste objeto. Só que digamos que, por acaso, eu tente acessar o valor de uma propriedade que sequer exista dentro do meu objeto. O que isso vai retornar para a gente? Bom, undefined. Mas como que eu posso acessar isso? Novamente, obj.nome da propriedade que eu quero acessar. Nesse caso, eu vou tentar acessar o valor de uma propriedade que não existe, que é a propriedade idade, ok? Eu vou salvar, eu vou rodar novamente aqui e olha só, ele me retorna undefined. Então veja só, undefined ele é retornado quando nós tentamos acessar o valor de uma variável ou de uma propriedade que não existe. Então não necessariamente tem que ser um texto ou um número, pode ser o valor de uma propriedade que não exista dentro de um objeto, ou ainda tentar acessar valores dentro de um array, mas isso nós não vamos falar agora para não complicar as coisas para vocês, ok? Bom, agora vamos fazer um pouco diferente. Eu vou colocar aqui dentro do meu objeto a minha propriedade idade, que eu já estou acessando aqui. Só que eu não vou atribuir um texto nem um número a ela. Eu simplesmente vou colocar uma string vazia, né? Ou melhor, é um texto vazio, que é considerado uma string, ok? Mas sem valores de letras ou números dentro dessa string. Vou salvar. Logo abaixo, vou rodar o meu arquivo novamente. E olha só, ele me trouxe obj porque é o nome do log que eu estou colocando aqui, o texto do log, tá? Só que ele não me retornou undefined e ele também não me retornou um valor que seja visível. Isso porque ele não é undefined, afinal ele não é indefinido, afinal nós estamos atribuindo uma string vazia, um texto vazio para aquela propriedade. Então entenda que undefined não é vazio, ok? Undefined é um valor que não existe, que é indefinido, que não foi definido ainda para aquela propriedade ou para aquela variável, beleza? Eu vou limpar o meu terminal aqui para que nós possamos agora falar a respeito de null. O null também indica a ausência de um determinado valor, porém nós utilizamos geralmente de forma intencional, da seguinte maneira: nós podemos criar uma variável e aí intencionalmente atribuir o valor null a essa minha variável. Então, rodando isso no meu console, será retornado o valor null. Obviamente, nós poderíamos atribuir um outro valor para essa variável posteriormente, ok? Assim como eu fiz em exemplos anteriores. Algo interessante também que podemos mencionar a respeito disso é que nós podemos realizar a conversão do valor null para o seu equivalente, só que booleano, da seguinte maneira: eu simplesmente instancio o meu objeto boolean aqui, passo a minha variável para dentro dele, salvo, e quando eu rodo no meu terminal, olha só, ele retorna o valor booleano equivalente ao null, que seria, no caso, o false, ok? Então, resumindo, o que é null, o que é undefined? Os dois indicam a ausência de um determinado valor. Porém, nós geralmente utilizamos o null de forma intencional para atribuir a uma determinada variável, uma determinada propriedade, e aí posteriormente nós podemos atualizar esse valor. E o undefined, geralmente nós temos o retorno dele quando nós tentamos acessar o valor de uma propriedade, o valor de uma variável, só que ela sequer existe. Então, o null é algo intencional, o undefined geralmente não.
Nessa aula, nós entendemos os conceitos fundamentais a respeito de null e undefined. Obviamente, nós poderíamos nos aprofundar bem mais, falar sobre o objeto prototype, trazer exemplos práticos do nosso dia a dia. Porém, como esse é um conteúdo introdutório, eu achei por bem deixar isso para uma outra aula. Mas se você teve alguma dúvida, cara, não passa vontade não. Comenta aqui embaixo que eu vou responder e sanar todas as suas dúvidas, ok? Bom, eu sou Júnior Oliveira e até a próxima aula.